Bem, muito bom dia a todos. A Associação Comercial sente-se muito honrada com a presença do Dr. Francisco Maia Neto, também do Dr. Herber Maroni Câmara, e quero cumprimentar também o nosso Renan, o Dr. Humberto Gouveia, o Dr. Guilherme Giussani, que são os responsáveis pela CEMAC, que é a nossa Câmara de Mediação e Arbitragem. Quero dizer para o senhor que nós apostamos muito nisso. Pessoalmente, já há alguns anos, nós vamos lutando pela nossa Câmara, e eu fiquei extremamente surpreso, agradavelmente surpreso, melhor dizendo, num congresso que estivemos lá em Florianópolis e vimos o florescimento desta forma de ajudar, de resolver conflitos. Eu sou um velho estudante de direito e, na minha época, a gente era preparado na faculdade para o litígio e se imaginava sempre a via judicial como solução. E hoje, naquele congresso, eu fiquei convencido que a universidade precisa preparar os alunos para este momento, que será a solução do judiciário brasileiro. Eu lembro o último dado que eu tive já faz algum tempo, e o doutor procurador aqui, Humberto Gouveia, vai me corrigir, eram 50 milhões de processos contra o Estado e outro tanto. Então, melhor ainda, mais atualizado. Isso é um absurdo. Como é que um juiz singular pode ter milhares de processos e ter a cabeça tranquila para poder julgar com discernimento e qualidade? Nada contra, tenho certeza que todos são muito esforçados, mas a justiça fica morosa. Eu mesmo, que já deixei de advogar há alguns anos, há poucos meses atrás, no ano passado, recebi ainda uma solução de um processo. Então, acho que isso é incrível. Mas nós não vamos mais perder tempo, porque nós viemos aqui para ouvir o doutor Francisco, e eu gostaria de passar a palavra a ele. Não sei se antes tem algum comunicado. Jordine, a gente só tinha programado um roteiro de, antes da palestra do Dr. Francisco, fazer a assinatura do termo de parceria entre a associação e Muito o bom. Instituto. Então, vamos a essa parte. Perfeito, só para a gente cumprir o formalismo e Eu sei que o doutor Francisco está com o horário marcado e ele, então, a escolha é sua. Assinamos agora ou assinamos depois? Ou durante? Vamos fazer primeiro um bate-papo, Isso. presidente? Bom, é coisa rápida. Aliás, bom dia a todos. Nós vamos cumprir o rito da mediação e arbitragem, presidente, que é a informalidade. Isso. Tá bom? Eu vou me permitir dizer o seguinte: eu quero destacar aqui a presença do Dr. Ulisses Penati, representando o Ibradim, nosso diretor executivo. Muito obrigado. O Ulisses tem sido um baluarte desse projeto em nível de diretoria executiva, tem sido o grande apoiador, o grande ponto de apoio, e o Helder, que é o coordenador desse projeto, junto à Comissão de Arbitragem e Mediação do Ibradim, que circunstancialmente eu atualmente presido. Lançamos esse projeto tem ganho corpo, fomos acolhidos nessa casa pelo Guilherme de pronto. Acho que nós estamos diante de uma grande oportunidade e eu não quero taxar de palestra. Eu vim aqui contar caso para vocês. Eu vim aqui para mostrar algumas experiências que eu vivo ao longo dos últimos 25 anos. E apenas antes, eu achei muito interessante, presidente Jordine, essa sua fala, porque há 10 anos eu tive a honra de participar da Comissão do Senado Federal que instituiu a Lei de Mediação no Brasil e a reforma da Lei de Arbitragem. E fui
naquela época, convidado a dar uma entrevista para a revista da OAB do Rio de Janeiro. E causou muito polêmica uma coisa que eu disse, que é exatamente o que o presidente acabou de falar, mas por outras palavras. Eu disse que as nossas escolas de direito são formadoras de pitbulls. E eu disse na época, a primeira coisa que um garoto com seus 18 anos entra na faculdade é que o colega dele é o ex-adverso. Então já se cria a semente de um conflito e não da colaboração. Eu, depois de amanhã, estarei na OAB de Juiz de Fora, do meu estado, exatamente falando da advocacia construtiva, que é o novo olhar sobre o futuro do conflito. Bom, eu peço aos colegas que... Eu preparei uma pequena apresentação, inclusive, para... Eu não tinha combinado com o presidente, não, mas eu trago algumas estatísticas que ele vai gostar, eu tenho certeza que... Bom, pessoal, sem muita delonga, vamos... Eu não sei para onde que eu aponto. Para cá? Passa, melhor passar. Não está. Aqui, ó. Travou? Ah. A tecnologia, quando funciona, é a melhor coisa. Quando não funciona, é pior. São os extremos, presidente. Sempre acontece no momento que não Não deve. Eu consigo agora? Já deu? Pronto. Bom, vamos falar um pouco da realidade da justiça estatal. Eu queria trazer aqui uma frase do Rubens Menin, que é o fundador da MRV Engenharia, uma empresa de construção do Brasil. Quando ele recebeu o prêmio de industrial do ano, eu estava presente e eu vi ele citar essa frase, que o Brasil carece de uma série de problemas, mas o principal deles é a judicialização. Nós somos o país mais judicializado do mundo. E aí, presidente, para satisfazer a sua curiosidade, eu vou dar alguns dados aqui, porque todo mês de setembro o CNJ solta um boletim chamado Justiça e Números. Então, para corroborar o que o nosso presidente diz agora, um magistrado recebe 6 novos processos por dia útil de trabalho. Além de tudo que ele tem de julgar, seus 1.500 processos, em média, ele todo dia ele chega no seu gabinete com 6 novos. Isso, aí eu vou falar para essa casa. Eu não vou desenhar isso, mas eu vou dar um dado só. Nós aqui gastamos 1,2% do PIB para manter essa máquina funcionando. Cada brasileiro, desde o recém-nascido até um mais idoso, ele contribui com meio salário mínimo por ano para manter a máquina estatal judicial. E qual que é o impacto no setor produtivo? As empresas gastam 2% do PIB com ação judicial. E isso, se nós somarmos, nós temos quase 300 bilhões de reais gastos entre empresas e poder público com a máquina estatal. E aí nos leva a uma situação que nós comentávamos ali, que eu chamo do tripé do sofrimento na ação judicial.
Esse tripé ele começa pelo financeiro, porque quem entra numa ação judicial não sabe como, nem quando, nem quanto irá gastar. Então, há não é mensurável, porque eu começo com recurso, contrato um parecer, perícia, assistente técnico, muda de advogado, e aí vai aquela ciranda interminável. E o presidente citava que ele recebeu agora, recente, também recente. Mas vamos no extremo. A briga da princesa Isabel pelo Palácio Guanabara durou mais de 120 anos, terminou a coisa de 2 anos. Está em todos os jornais, para quem quiser ver. Então, essa questão temporal também é inexorável. E o psicológico. Eu sou filho de juiz. Quantas vezes eu vi pessoas chegarem perto do meu pai e falar assim: doutor, eu estou com uma ação na justiça, eu queria pedir um favor ao senhor. Eu não quero saber se eu vou ganhar ou vou perder, mas, pelo amor de Deus, pede para julgar, para aquilo acabar. Porque todo dia a pessoa convive com o conflito, com aquela incerteza, com aquela insegurança. Bom, e aí nós temos isso que nós temos hoje para oferecer. É uma coisa que se denominou sistema multiportas. Nós temos uma tendência de só enxergar uma porta, que é o judiciário. Alguns dizem até que isso é uma herança do vício cartorial português. A gente enxerga no brasão do poder público como o único caminho seguro a se trilhar. E nós temos muitas outras portas. Hoje aqui nós estamos citando basicamente 2, a mediação e a arbitragem. Mas existem muitas outras. Existem métodos combinados. Hoje, na OAB de Minas, nós estamos iniciando um projeto onde eu tenho a honra de presidir a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, que começou há 15 dias, que é tratar das cláusulas escalonadas customizadas. Nós queremos desenhar cláusulas de solução de conflitos que atendam a diversos interesses. Até mesmo quem queira, num determinado momento, judicializar. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu ano passado, brilhantemente, e modéstia à parte, uma tese que eu já defendo há algum tempo, que é lícito eu apartar uma cláusula de arbitragem. O que se decidiu aqui? Existia uma cláusula de arbitragem que até R$500 mil, se não me engano, os números aqui me perdoem, eu posso ter falhado, eu iria para arbitragem. Acima de 500 mil, judiciário. Por que não? Eu não estou discutindo se é certo, se é errado, eu estou dizendo o seguinte: nós temos que criar desenhos de solução de conflitos. Acreditar na mediação. A mediação, muitas vezes, ela pode não ser um fim, mas pode ser um meio, tá? Para limpar um conflito. Então, esse grande universo é que eu tenho certeza que nós vamos trabalhar. E aí, eu falo rapidamente como que são esses métodos. Nós temos 2 grandes grupos: o autocompositivo, que é a negociação, que é direta, a mediação e a conciliação, que tem um terceiro, e nós temos os heterocompositivos, que é a arbitragem ou poder judiciário. Qual que é a diferença? É que a arbitragem é voluntária. Eu não posso obrigar ninguém a vir aqui passar por um processo arbitral. No judiciário, se eu for a juiz, você for citado e não se defender, o processo continua. E aqui nós temos uma figura metafórica da pirâmide de solução de conflitos. Qual que é a ideia? Sair da base para o topo, começando na mediação, na negociação, mediação, conciliação, arbitragem e o judiciário. Quando eu saio da base para o topo, eu aumento a litigiosidade, eu aumento o formalismo, cresce a intervenção de terceiros e ela tende a ser mais duradoura. Mas tem um sentido o judiciário estar no topo. O judiciário é o único que consegue dar efetividade a qualquer solução que venha abaixo, seja um acordo ou seja uma sentença arbitral, porque elas não são autoexecutáveis. Eu tenho que executá-lo no judiciário. E aqui eu falo, quando eu falo de novas ideias, novos métodos, nós tivemos 3 grandes momentos
das soluções de conflitos no país. Em 96, criada a Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem. Em 2006, o CNJ cria a Semana de Conciliação, que é um grande movimento do judiciário para tentar limpar processos pela sua via altamente louvável. Em 2015, surge a 13.129, que é a Lei de Mediação. E o que o futuro nos preserva? Nós temos aí, por exemplo, a ouvidoria. A ouvidoria tem se mostrado um papel muito importante. Companhia de seguro, por exemplo, o índice de desjudicialização via ouvidoria chega a 98%, segundo alguns cases que já vimos. Por quê? É um processo de triagem. Nós temos a adjudicação, que é um processo de acompanhamento de contratos de natureza pontual. Quando surge o problema, chama-se um adjudicador que decide e o contrato continua. Pode até se discutir depois, mas naquele momento não para. Os comitês de resolução de disputa, que eu acho que é o grande mote para contratos de trato sucessivo. Por exemplo, contrato de obra. Monta-se um painel que, mês a mês, de 2 em 2 meses, vai no local da obra e faz o acompanhamento. Quando surge o conflito, ele é acionado. Mas, muitas vezes, e eu já participei de DRB, nós conseguimos estancar no próprio diálogo, porque o painel acompanha a obra junto com os executantes. Exemplo, linha amarela do metrô aqui de São Paulo, foi um grande sucesso esse tipo de metodologia. E avaliação neutra. A avaliação neutra é um elemento auxiliar, principalmente na mediação, quando nós chamamos um terceiro para opinar sobre determinado ponto e instruir um processo de diálogo. São coisas novas. E aí eu chego ao nosso setor imobiliário e da construção. Eu chamo a atenção de vocês num exemplo assim, geral. Olhem a quantidade de segmentos que interagem no mercado imobiliário. Isso aí é uma trama que chama o conflito. São relações ou pontuais ou contínuas. Nenhuma obra dura menos do que 2 anos. Dificilmente. Um contrato de locação, nós conversamos ali agora, 5 anos, um contrato de comercial, um contrato de build to suit, normalmente 15 anos. Tá certo? Eu estou dando exemplos aqui fugazes, mas que poderiam ilustrar. E nós temos a questão da cadeia contratual, que a gente chama muita atenção. É o projetista, o fornecedor de produto, o construtor e o incorporador. Eles estão umbilicalmente associados. Então, é um conflito continuado. Isso é o que nos reserva um segmento que nós viemos conversar hoje. E o que surge? Incompletude dos contratos. Ninguém consegue, num contrato, abranger todas as situações. Sempre surgem serviços adicionais, alteração de escopo, imprevisão, caso fortuito, descumprimento, alteração de legislação tributária, por exemplo. Eu tive uma arbitragem de uma PCH que um dos motes era esse. Era uma divisa de Estado, eles compravam cimento no outro Estado. Mudou o ICMS do outro Estado. Alterou totalmente o preço. Então, eu cito aqui algumas coisas assim, que eu vou lembrando, mas o que nós buscamos quando a gente chama aqui dos métodos extrajudiciais onde nós estamos envolvidos? Nós estamos falando naquilo que o Helder acabou de falar. Olha lá, o tripé da celeridade, da especialidade da economia. Nós vamos ter aqui pessoas que conhecem o assunto, têm familiaridade com o contrato imobiliário. Nós temos condições de fazer isso rapidamente. Assina-se um termo de arbitragem. Eu já tive arbitragem com perícia. Pasmem, feita em 6 meses. Sabe por quê, presidente? Na hora de assinar o termo de arbitragem, como árbitro,
eu percebi, era um problema de um colapso num galpão, o galpão entregue, o conflito era simples, um galpão entregue, preço fechado, o turnkey, e houve um colapso. E o construtor alegava que o sujeito fez modificações. Na hora de assinar o termo de arbitragem, eu falei, gente, vai ter perícia. Concordam? Então, concordamos. Então, já vamos escolher o perito agora? Nós já escolhemos o perito no termo de arbitragem. Então, alegações finais. Impugnações já foram para a perícia. Então, já matamos ali todo o sequenciamento, inclusive com a perícia. Por que não? Não no judiciário, porque o CPC não deixa eu fazer isso. CPC, se eu fizer isso, a parte que perder vai no tribunal e vai no anular, porque eu rompi o formalismo do código. Aqui não, as regras são nossas. A autonomia da vontade prevalece. Então, nós precisamos ser criativos, nós precisamos dar soluções. Então, todos esses conflitos que têm outro tipo de relacionamento, outra questão muito importante, sigilo. Quantas vezes nós vemos empresas serem prejudicadas por uma exposição a um conflito? Se tornou público. Então, nós temos esta necessidade de pensar mais a solução do conflito. Nós temos que criar um desenho. Na arbitragem, cunhou-se isso uma época, uma expressão da cláusula da meia-noite. Ficava dias discutindo um contrato. Quando estava terminando, resolveu tudo, chega no finalzinho, você tem que colocar a cláusula, né? Aí, normalmente, Ctrl+C, Ctrl+V. As partes elegem o foro da comarca de São Paulo para dirimir conflitos presentes desse contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Ou senão, elege a Câmara da Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo. Não está errado, não, gente. Mas por que não gastar um pouco mais de tempo para desenhar uma cláusula de como conduzir o conflito quando ele surge? Tá certo? Por que não fazer um escalonamento? Por que não tentarmos a mediação? Ainda que a mediação não leve a um acordo, ela pode lapidar. Eu participei de uma simulação, uns 20 anos aqui em São Paulo, de um caso concreto, e depois foi apresentada uma simulação de uma construção de um hotel aqui em São Paulo, que tinha cláusula de arbitragem. Os árbitros perceberam que havia um clima de sempre, normalmente, conflito, nós temos animosidade, mas era uma falta de diálogo total. Eles propuseram às partes sair para uma mediação incidental. Suspendeu-se a arbitragem, iniciou-se um processo mediacional. Eu vou dar números aqui, que a memória me trai, mas não tão longe, não. Eram 28 pontos de discussão. A mediação resolveu 25. Sobraram 3. E 3 que tinham conotação técnica. O principal deles é uma questão de ar-condicionado. Então, o que a mediação serviu? Para lapidar o conflito. Tá certo? E mesmo assim, os 3 que sobraram ainda direcionou, porque eles saíram dali já convencionados de como que eles iriam resolver via arbitragem aqueles 3 pontos que não foram solucionados via mediação. Então, eu tenho insistido muito nisso, da gente pensar melhor no desenho da solução do conflito e também da cláusula quando formos fazer os contratos. E aqui eu falo dos 10 mandamentos da solução do conflito. O primeiro deles é na fase contratual, que eu acabei de dizer. Que como que nós vamos interpretar o eventual conflito? No desenvolvimento do contrato, nós temos que ver como que nós estamos gerindo os conflitos quando nós estamos desenvolvendo o contrato. Se ele surge, nós temos que fazer uma avaliação preliminar da sua viabilidade técnica, jurídica e o que nós vamos fazer. Depois, quando iniciado, nós temos que ter toda a documentação em mãos para instrumentalizar aquele processo.
a indicação do terceiro neutro imparcial, seja mediador, seja árbitro, seja avaliador neutro, ele tem que ser uma pessoa que cumpre requisitos de disponibilidade, de especialidade, de experiência que possa atender bem a solução do conflito. Consultores, ao longo de um processo, eu devo ter que me assessorar com consultores. Nós temos que saber quem que nós vamos usar dentro da especialidade que nós estamos discutindo. Bom, a forma da análise técnica vai ser por perícia, vai ser por avaliação neutra, como que nós vamos, inclusive, operacionalizar? Porque hoje nós temos uma gama por exemplo, de realização de perícia em arbitragem, que nós temos que pensar qual que é o melhor meio. Tá? E eu sempre digo, pensar antes, porque na hora do conflito já é mais difícil. A linguagem. Eu sempre digo que linguagem na arbitragem, principalmente quando nós estamos tratando de conotação técnica, mercado imobiliário, construção, dificilmente nós vamos escapar de tratar de questões técnicas. Logicamente, tem muita questão jurídica, mas a questão técnica, para as matérias de fato, ela é determinante. Lembrar do caráter interdisciplinar. Tá? Nós temos que formar uma tríade com o cliente. O cliente é a peça fundamental. A parte técnica e a parte jurídica. É um triângulo. Tá? E nunca esquecer que o preço da liberdade é eterna vigilância. Tá? Tem que acompanhar, porque é muito dinâmico o processo da solução extrajudicial. Bom, eu vou citar aqui rapidamente alguns casos que eu já vivenciei e outros que eu sugiro que a gente pegou. Valores de claims em contratos de construção. Dificilmente, em contrato de construção, a gente não tem reivindicação por um daqueles fatos que eu narrei. Renovatório e revisional de aluguel, que eu não compreendo por que ainda se trata no judiciário. Nosso escritório tem uma tradição longa nessa matéria, principalmente shopping center. Eu vou trazer um depoimento para vocês. A renovatória, normalmente, 5 em 5 anos. Primeiro, eu já devo ter uns 5 anos ou mais que eu não vejo matéria de direito a ser discutida. Eu não tenho. Vai discutir o quê? Eu tenho um contrato, tenho a renovação, o que eu vou discutir? Não fez o seguro de incêndio, daí? Não fez, faz. Supre. Cometeu infração contratual. Bom, que infração contratual? Dificilmente tem. Eu lembro de um caso de uma loja de departamento, quando começou o comércio online, que ela meteu um totem na frente da loja e ela vendia online, ela faturava em Barueri. Foi o último caso que eu me lembro de matéria de direito discutida em renovatório. No mais, se discute valor de aluguel. Aí vai para o judiciário, emenda uma com a outra. Porque o judiciário, em 5 anos, não tem capacidade de nomear um perito, que é da escolha do juiz. Quer dizer, eu não escolho nem o juiz e nem o perito. Eu terceirizo para um não especialista, um leigo, uma solução que é técnica, que é cálculo de uma avaliação, e o juiz, por sua vez, escolhe uma pessoa da sua confiança, não estou discutindo se é bom ou ruim, mas é da confiança dele, para resolver o meu problema. Será que eu, empreendedor imobiliário, e um lojista, um empreendedor comerciante, não temos capacidade de eleger um terceiro que seja capaz de nos dar uma solução tecnicamente confiável? Então, eu fico arrepiado com isso. Eu tenho falado isso em todos os lugares que eu procuro dizer, tenho sido muito combativo nisso. E posso dizer a vocês, falava com o Guilherme, com o Helder ali agora. Ontem eu recebi um telefonema na empresa de desenvolvimento imobiliário, que a gente participa em Belo Horizonte. Nós usamos cláusula de arbitragem há 23 anos. E surgiu um problema ontem, parece-me que vai ter que surgir um procedimento. Sabe quantos procedimentos nós tivemos em 23 anos? 2. Sabe quantos teve sentença? Nenhum. Na audiência, a assinatura do termo deu acordo. Basta querer. Entenderam? Porque não tem, gente, não tem que discutir.
É um caminho fácil para resolver, basta querer. Nós tivemos casos de erro de projeto, esse caso foi sensacional aqui no interior de São Paulo, um ginásio multiuso de grande porte, que estaria parado até hoje. Isso tem 15 anos. Que existia um erro de projeto incontroverso, que dificultava a visão. E tinha que fazer uma correção. Inclusive, intervenção, ele estava ainda na fase de estrutura, e descobriu-se esse erro. A briga entre o projetista e o dono da obra. O dono da obra querendo punir o projetista. A verdade é essa. A solução era a mais cara possível. O projetista queria fazer, desculpa a expressão, algo gambiarra, para gastar o mínimo possível. Resumo da ópera. Depois de uma longa conversa, não foi um bate-papo de meia hora, nós conseguimos transformar isso numa arbitragem técnica, instituímos uma forma de escolha de um árbitro técnico, e ele fez uma arbitragem e ele definiu qual seria a solução técnica a ser adotada. Tá? O ginásio está pronto e funcionando. Eu acho que até hoje não tinha resolvido isso. Tá? Ouso arriscar. Tivemos esse caso de colapso de estrutura, que foi muito interessante, até pela celeridade. Acerto final de obra, tivemos diversos, porque quando a obra chega no final, o construtor diz que fez mais, o contratante diz que tem patologia, que não usou material adequado, e começa essa questão. Aí, não havendo diálogo, vai para o conflito. Partilha de bens, já tivemos entre sócios e entre herdeiros, com uma solução extremamente satisfatória, teria alguns casos para dizer para vocês. Questão de área contaminada em incorporação imobiliária, aqui no estado de São Paulo. Vício construtivo, tivemos diversos casos de vícios construtivos. Contrato de incorporação, não só entre construtora, incorporadora, fornecedor, mas também com adquirentes, principalmente naquela época onde tivemos diversos atrasos de obras. Eu acho que houve uma solução extremamente equilibrada nos casos que eu participei. Houve o atraso? Houve. O incorporador foi punido? Foi, porque ele atrasou. Mas não foi nem uma punição exagerada e nem uma desídia com o adquirente de boa-fé. E tivemos casos, atualmente, estamos gerindo de uma parceria público-privada, de um grande equipamento público que nós estamos participando. E agora, como uma novidade para vocês, sexta-feira passada, aqui em São Paulo, eu participei de um evento onde eu pude descrever essa experiência. Em janeiro, entregamos a sentença da primeira desapropriação no Brasil feita por arbitragem, usando a lei, parece que é 13.670, se não me engano, é uma lei de 2019, que permite ao poder público aceitar a solução da mediação ou da arbitragem para solucionar desapropriação, coisa que eu acho que será de grande valia, principalmente no caso de concessões, porque o poder público ele tem a vantagem de não pagar, né? Vai para o precatório, artigo 100 da Constituição Federal, mas a concessionária não. E aí começam os juros compensatórios, depois os juros moratórios e o judiciário, que muitas vezes leva aí 6 meses. Por tudo isso, o presidente falou e depois eu corroborei com números. Nós temos aí uma grande desvantagem para quem quer resolver um problema de desapropriação. E mesmo o poder público tem urgência, às vezes, de realizar uma desapropriação, ele poderá usar desse meio para se valer disso. E na parte da mediação, eu insisto, pode ser alicerçado com uma avaliação neutra. Sentem na mesa, elege um terceiro, uma pessoa, um profissional com experiência na área de perícias, um engenheiro afeto a avaliações, que possa fazer um trabalho fundamentado de avaliação neutra que sirva de base para a mediação.
E o poder público pode transigir, ele pode fazer acordo, tendo como base uma avaliação neutra. Bom, eram essas as minhas reflexões, eu até me estendi um pouco mais, me perdoem, mas eu queria trazer um pouco desses anos que a gente tem lutado por isso, e agradeço aí mais uma vez, presidente Ordini, Guilherme, todos os colegas da Associação Comercial, e eu digo que eu sou originário dessa casa, presidente, porque meu avô foi um grande dirigente da Associação Comercial de Juiz de Fora, e meu pai iniciou a vida profissional dele pela Associação Comercial de Juiz de Fora como advogado. Então, eu tenho muito carinho por essa casa. Muito obrigado. Bom, doutor Francisco, muito obrigado, viu, pela excelente explanação. Eu acho que, primeiramente, agradecer aí o Ebradim pela parceria com a nossa entidade. Tenho dúvida de que vai ser uma parceria de muito sucesso, muito exitosa. E a nossa Câmara de Mediação e Arbitragem, a gente tem feito um processo muito inovador e moderno de adequar os anseios do mercado, de estar presente não só aqui em São Paulo, mas também em outras unidades fora da cidade de São Paulo. Então, queria aqui mais uma vez agradecer e passar a palavra para o doutor Ordini, para que possa fazer as suas considerações e a gente fazer o ato solene da assinatura do convênio, que é um dos objetos aqui da nossa pauta, da parceria entre a SEMAC e o Ebradim. Bom, em primeiro lugar, agradecer a sua conversa causo mineiro, de uma forma muito didática, muito esclarecedora e mostrando o quanto o senhor vive esse problema, o seu conhecimento técnico. E, à medida que o senhor falava, eu notei alguns aspectos aqui, porque isso é preciso que se leve hoje para. Nós estamos vivendo um mundo complicado, com tanto pessimismo, tanta briga, tanta luta, e já está na hora de encontrar um caminho mais tranquilo para isso. Nós somos seres humanos, todos erramos e acertamos, mas evidentemente que este caminho, a meu ver, é um dos caminhos, uma das rotas mais seguras que o direito terá daqui para frente. Como eu sei que o seu tempo é escasso, o senhor está prestes a fazer uma viagem, eu quero agradecer a Ebradim e, ao mesmo tempo, renovar aqui o convite para que o senhor volte uma outra vez, venha conversar conosco. Eu acho que nós temos um público de associados que tem interesse em ouvir isso. Eu faço questão, inclusive, com o Secov, que é o nosso parceiro, e outras. A São Paulo está vivendo um momento de transformação no centro. Nós temos aqui uma quantidade de prédios sempre com alguns pequenos problemas, que naturalmente poderão ser resolvidos via arbitragem. E gostaríamos de estar próximo de vocês. Agradecer a Ebradim e vamos ter o prazer de formalizar esse convênio. Muito obrigado, doutor Francisco. Eu que agradeço, presidente. Obrigado, meu. Toma as ordens. Ainda mais que o senhor já é da casa. Ulisses, por favor.
Pessoal, bom dia, mais uma vez. Então, a gente vai abrir agora, para finalizar aqui a nossa reunião, um espaço para perguntas, dúvidas, considerações. A gente só está com um tempo um pouco exíguo por conta da agenda do Dr. Francisco. Então, a gente gostaria aí que quem quiser fazer alguma sua manifestação, alguma dúvida, alguma consideração, por gentileza, fique à vontade. Só abra o microfone por conta da nossa gravação e faça a pergunta. Por favor, doutor Humberto. Parabéns, doutor Francisco, pela exposição. O tema é muito relevante. Eu queria fazer uma consideração e inserir a associação comercial nesse contexto, né? O contexto da humanidade, digamos assim, né? Existe um conceito físico-químico que é o conceito da entropia. E, basicamente, ele diz o seguinte, que as coisas tendem a maior probabilidade, ou tendem ao caos, em uma palavra, no jeito mais simples, né? Existe também, na sociedade, existe o mesmo fenômeno, de alguma forma, né? Então, a entropia social, ela tende ao conflito. Naturalmente, você pega um grupo de pessoas, as pessoas começam a desenvolver novos negócios, novas relações sociais, e elas fatalmente levarão ao conflito. Se nós formos depender da formalidade das leis, de um lado, e da mais formalidade ainda do Poder Judiciário de outro, a sociedade sempre vai estar atrás do conflito. Não vai conseguir, a tempo, resolver seus conflitos. Isso vai atrasar desenvolvimento, vai atrasar, enfim, o progresso, os ganhos de todo mundo, né? Então, nada mais justo ou nada mais lógico ou justo do que, na medida do possível, colocar as próprias partes para estabelecerem as regras de solução de conflito. Ou estabelecer o conflito, né? Então, uma coisa muito interessante que nós, advogados, nós na escola, até então, nós aprendemos a defender posições. Mas, na realidade, o importante é defender interesses. É uma coisa que não nos ensinam na escola até então, né? Então, essa parceria, nesse contexto, eu acho que é importante a associação comercial, como vi nessa fase, vou usar um termo aqui, né? Pós-moderna, digamos assim, do desenvolvimento da sociedade, é disponibilizar essa forma de solução de conflitos que faz parte da entropia social, enfim, dos negócios. Os negócios estão se tornando mais complexos, né? As relações mais conflituosas, e as partes, claro, elas tendem a propor soluções que necessariamente a legislação não acompanha, e muito menos o juiz, que é o generalista, em regra, né? Então, eu acho que nesse contexto é muito importante a integração da associação comercial nesse tipo de, diria assim, nessa porta, vou usar o termo, não? Nessa porta que se abre para a solução de conflitos. São minhas considerações. Muito obrigado, doutor Humberto. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguma consideração? Ortiz, doutor Osmar. Alô? Bom dia. Por favor. Eu sou Ana Paula Vieira. Eu vim acompanhar hoje meu marido aqui. Ele é associado, eu não sou, mas sou advogada, sou mediadora e árbitra também. Eu queria que o professor falasse um pouquinho mais da questão da segurança jurídica das decisões arbitrais. Bom, eu não vejo nenhuma insegurança, né? A lei é clara, a sentença do árbitro equivale a de um juiz e constitui título executivo judicial. Está lá no 515 do CPC, se não me engano, elencado como um dos títulos executivos. O que nós temos visto é uma tentativa de alguns inconformados com o resultado de uma sentença de buscar a nulidade a qualquer preço. Porque a lei
ela estabelece que o juiz não pode, o juiz togado, a justiça estatal, não pode adentrar no mérito da sentença. Eu mesmo já fui vítima de um mandado de segurança. Como me disse semana passada o caso Alberto Carmona, muito engraçado, ele ficou sabendo, eu encontrei com ele, ele falou, bem-vindo ao clube. Mandado de segurança contra mim? Contra quê? O juiz não pode adentrar. O artigo 32 da lei de arbitragem é claro. Existem os casos de nulidade. Então, a nulidade, ela leva a um perecimento da sentença e deve ser emitida outra em sede de arbitragem. Porque foi o que nós comentávamos aqui no início. A lei de arbitragem, ela não criou arbitragem no Brasil em 96, não, gente. A arbitragem existe no Brasil desde a época do Império. O que ela fez foi dar efetividade a esse instituto. Porque o que existia antes, primeiro, a cláusula não era vinculante. Eu assinava um contrato com cláusula compromissória, na hora do conflito, eu falava, não vou, não quero. Mas peraí, não, mas não é vinculante. E depois a sentença do árbitro tinha que passar pela homologação do Poder Judiciário. A arbitragem atrasava a solução, porque eu dava uma sentença na arbitragem, o juiz que ia homologar, por exemplo, abria nova instrução, mandava fazer uma perícia. Para quê que eu vou fazer arbitragem? Então, hoje o que nós temos visto, principalmente, é na questão do árbitro. No mês passado, a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB de Minas soltou uma nota técnica, eu não sei se eu te mandei, se você recebeu, mas você recebeu, sobre essa questão, que é o dever de revelação. Esse talvez seja, e eu disse aqui, no evento que houve na Fiesp, mês passado, que o dever de revelação é o maior antídoto que existe. Ele não é ruim, ele é ótimo. Só que existe um limite para o dever de revelação. O fato de estar sentado numa mesa com outras pessoas não me impede de ser árbitro no caso de que um desses esteja como advogado ou parte. Porque é o que eu tenho dito. Se seguir essa regra, nós vamos ter que criar a ilha dos árbitros e dos peritos. É uma grande bolsão isolado que eles vão morar lá. Aí, quando precisar de árbitro, de perito, o barco vai lá, agora é a vez do Ulisses, tá? O Ulisses pode vir porque ele está em isolamento, junto com os outros, então ele não convive no mundo real, não é assim. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque existe um limite tênue. E por isso é importante o dever de... Eu estou focando nesse ponto, porque é o único ponto que eu enxergo hoje como insegurança jurídica, é esse. Obviamente, eu estou ultrapassando, por exemplo, o fato de um ato não ter julgado fora dos limites. Isso são questões formais, mas que eu considero até um erro. Não é? Houve um caso que eu, como presidente de um tribunal arbitral, eu e 2 coárbitros, no meio da arbitragem, já iniciando a instrução probatória, somos surpreendidos com uma manifestação de uma das partes, juntando fotos de um dos árbitros no campo de futebol, com o advogado de uma das partes, participando da formatura do filho dele, e isso no Facebook. Lavraram ata notarial do perfil. Eu não estou discutindo se isso é motivo ou não de suspeição, tá, gente? A suspeição ela é subjetiva, ao contrário do impedimento, que é objetivo. Impedimento é, por exemplo, eu não posso ser apto no processo do meu irmão, ainda que eu tenha sobrenome diferente, não conte para ninguém que é meu irmão, isso vai ser descoberto. Isso eu não tenho como negar. E, nesse caso, as câmaras hoje, eu não sei como é o procedimento aqui, Guilherme, mas hoje as câmaras estão adotando uma sistemática que eu acho muito importante, e aqui fica uma sugestão, se me permite. No caso de arguição de suspeição de árbitro, é criado um comitê independente. Aqui também já é assim. E, felizmente, porque, caso contrário, nós aqui íamos ter que julgar o colega, não que não enfrentasse, mas ia ser desagradável, porque talvez eu julgaria da mesma forma. Mas por quê? Porque ele não exerceu o dever de revelação. Esse é que eu acho que foi o erro. Se aquilo é ou não motivo de suspeição, é outro assunto.
mas o fato dele ter negado foi crucial. Então, hoje nós temos feito isso, inclusive o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações de Engenharia, eu tive, inclusive, a oportunidade de participar de uma comissão. Nós criamos um manual de conflito de interesses para peritos, exatamente para orientar os peritos nesses casos, porque também tem sido motivo de arguição de nulidade. Então, eu tenho visto isso dessa forma. Agora, o judiciário tem prestigiado a arbitragem e vigora o que se chama o princípio da competência-competência. O árbitro, a partir do momento que duas partes capazes elegem a arbitragem, é lá que deve ser resolvido. Eles têm competência para resolver todos os assuntos ligados à arbitragem. Então, eu não tenho dúvida disso, eu acho que nós chegamos a um nível de maturidade que garante segurança jurídica, sim, às decisões arbitrais. Pessoal, então a gente está encaminhando aqui para o encerramento. Caso ninguém mais queira fazer nenhuma manifestação, nenhuma consideração, agradecer mais uma vez o Ibradim pela parceria conosco aqui, com a associação, com a nossa Câmara. Agradecer aqui o Conselho de Orientação e Serviço, na pessoa do Dr. Humberto, que é o nosso coordenador, que está também nos acolhendo aqui nesse evento híbrido. E declaro encerrado, Dr. Urgini, o nosso evento. E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado.